Olá, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Cyber Expert Talks, mais um episódio para você que é da área de segurança da informação, compliance, proteção de dados, direito digital. Nosso objetivo aqui é conversar com mentes brilhantes, com profissionais reconhecidos na área sobre soluções, tendências, tecnologia, mercado e, por que não, oportunidades para você que é da área de segurança da informação, você que quer aprimorar os controles da sua empresa ou você que quer atuar na área. A gente sempre fala que o objetivo aqui é antecipar caminhos, né? Então a gente sempre traz um convidado que já tem uma vivência, uma experiência bacana em negócios de tecnologia, e os insights aqui que a gente chama de algoritmos são poderosos, porque ele encurta caminhos, então você pode usar isso também e é sempre muito bom contar com a sua audiência. E hoje eu tenho aqui uma referência na área comercial de tecnologia, uma pessoa que eu conheci num evento de proteção de dados, representa uma das maiores, se não a maior marca hoje ligada a sistemas de gestão de proteção de dados, mas que comecei a conversar contigo e ali falei, nossa, tem muita bagagem, muito conhecimento, acompanhando a evolução das principais tecnologias. Começou lá onde poucas pessoas ainda pensavam nesse contexto, e hoje aí está no comercial de uma empresa brasileira que é realmente sucesso hoje e imprescindível para os negócios que querem realmente fazer uma gestão de proteção de dados, que é a DPOnet. Então eu tenho o prazer de apresentar aqui para vocês o Alexandre Presbíteres. Obrigado pela oportunidade de ouvir você aqui no Cyber Expert Talks. Imagina, meu amigo, eu que agradeço o convite. Importante esse bate-papo porque a gente traz para a luz, né, muitos dos desafios da área comercial, porque encontrar o resultado lá na frente é bacana, a empresa cresce, todo mundo é reconhecido, mas o esforço do dia a dia de um time, de uma equipe, é louvável da gente falar e como executar isso, né? O oxigênio vem do time comercial e ele precisa desse oxigênio. Então a gente tem um desafio grande, cara, e como você falou, uma carreira extensa aí há mais de 25 anos, né? Uau. Cuidando de times, de equipe, canais de distribuição. Muitas coisas a gente já fez nesse Brasilzão aí e é um prazer estar aqui com você, cara. Bater esse papo vai ser enriquecedor. A honra é nossa. A gente estava conversando ali da sua carreira e você falou dos primeiros provedores de internet, também das operações com certificado. Como que foi isso daí? E outra coisa também, né? Você, para vender tecnologia, né? Você teve que vivenciar a tecnologia, né? Porque a tecnologia hoje ela tem essa questão de, olha, comercial, vamos alinhar aqui, né, as expectativas do cliente para que a gente não fale algo e depois entregue outro, né? E essa história sua, desde os primeiros provedores de internet, como que você se envolveu nisso? Isso é bacana de falar, Milagre, porque eu tinha uma carreira em banco, e talvez muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui não vão nem entender. Eu trabalhava no Bamerindos. Bamerindos. Tinha até a musiquinha da poupança, Bamerindos. Sim, tá? O tempo passa. Eu trabalhava na mesa de operações. Era um departamento, um setor onde muitas pessoas gostariam de trabalhar. Me lembro que eu trabalhava na mesa de operações de operações interbancárias, compra-venda de dólar, todas essas coisas. Era muito legal, um time grande. E um dia, um grande amigo e um primo, eles chegaram para mim e falaram, cara, a gente está montando um provedor de acesso à internet porque esse negócio está bombando fora do país e chega com força. Tem interesse em entrar com a gente no negócio, entender o que é? Eu falei, cara, eu estou trabalhando ali no banco, vai mexendo. Quando vocês avançarem um pouquinho, me chamam. Sim. Passado alguns poucos meses, eles falaram, nós conseguimos a concessão das linhas que nós precisávamos, né, para fazer as conexões. O pai desse grande amigo era um dos diretores da Telesp, então não que ele privilegiou nem nada, mas ele mostrou os caminhos da pedra para esse meu primo, esse grande amigo. E eles montaram, cara, um provedor de acesso à internet na época onde existia Mandic, no Tecnet, não existia o UOL, não existia nada. Só tinha BBS na época. BBS. E foi muito bacana, cara, porque iniciou o processo olhando para esse cenário de venda de acesso à internet, porque o nome era esse mesmo, né? Provedor de acesso. Acesso à internet. Então, me lembro que a gente vendia, sei lá, R$30, não sei quantas horas de conexão. Essas coisas que lá atrás era assim. Era por hora. Por hora, exatamente. E tinha aqueles horários da meia-noite também. Que a gente depois começava a tarifar diferente, ficava melhor a conexão, porque a madrugada a galera ia toda para a internet. Sim. Só que o movimento começou a crescer
E nós começamos a identificar que as empresas precisavam ir para a internet. E a maior base de acesso que nós tínhamos não eram de pessoas físicas, eram de pessoas jurídicas. Empresas acessando a internet para buscar informação ou no Brasil ou fora do Brasil. E isso deu um alerta para a gente. Pô, se nós criarmos uma operação de desenvolvimento de tecnologia para implantar na internet. Uau. E aí a gente começou a desenvolver site. Nossa. Quem somos, onde estamos, era básico. Sobre, fale conosco. HTML básico ali. R$100 por página. Que Olha bacana. que coisa maluca. Isso e você sempre vendendo. E aí... Você vendia já os planos de internet lá pro seu amigo, pro seu primo. Então, quando eles estruturaram e tiveram a carta verde para implantar, eu já saí do banco e já integrei o time com eles. Não teve medo, nada. Cara, foi mesmo. Tinha acabado de casar. Não tinha constituído muita coisa ainda, mas falei, eu quero, é o desejo. Uau. É o cheiro que às vezes movimenta a gente. Sim. E aí tudo começou a tomar corpo na área comercial para mim. Por quê? Então nós vamos começar a vender site. Vamos pegar a lista de empresas que nós temos como acesso e ofertar isso. Já tinha os clientes Então já tinha ali os clientes para a gente trabalhar. E a gente começou a ligar para esses caras e mostrar, e foi indo, foi crescendo. Isso tomou uma proporção gigantesca, a empresa cresceu depois de um tempo. Como chamava a empresa? Planeta 3. Planeta 3, Olha bacana, só o nome, bacana. Terra, terceiro. Antigamente era, hoje em dia eu nem sei como está mais assim, o sistema solar aí, né? Mudou tanto. Plutão não é nem mais país, falaram aí. Mas qual que é a ideia? Vendemos toda a parte de acesso e ficamos só com a parte de desenvolvimento. Porque cresceu muito. E a internet começou também a se estruturar para isso. Desenvolvimentos. Exatamente. Então, eu me lembro que um dos primeiros sites de internet onde se fazia reserva online, nós desenvolvemos para uma empresa de outdoor, que na época ainda poderia usar outdoor aqui em São Paulo. Sim. Hoje, pela Cidade Limpa, não pode mais. Não tem mais. Então, nós fizemos um dos primeiros sites onde podia fazer uma reserva online. Então, nós tínhamos uma equipe que saiu fotografando todas as placas de outdoor que esse cara tinha, não só em São Paulo, ele tinha outros estados. Então, tinha uma referência geoprocessada para você saber onde estava a placa. Então, você clicava, você via a foto da rua, a placa. E aí, as pessoas que contratavam o espaço publicitário conseguiam enxergar isso pela internet. Era uma inovação tremenda. Total. Isso cresceu, desenvolvemos tecnologia junto com bancos e tudo mais. E as coisas avançaram, cara. Então, a minha introdução na área comercial mais forte, de ir para frente de cliente, ofertar coisas, começa aí em 1998, 97. Ou seja... Tínhamos começando os buscadores, a internet ali básica, flash já. Aí veio o IG, lembra o IG? Internet grátis. Te dava plano gratuito. Os provedores de acesso. Pois é. E os grandes cresceram mesmo. Aí integraram um portal. Aí começou a surgir muito portal de conteúdo, né? Aí nasce o UOL, toda essa Terra. E aí esses caras, não só com acesso, mas com conteúdo, eles foram se estruturando. Os pequenininhos foram sofrendo um pouco. Mas a internet, nesse momento, ela toma um rumo bacana no Brasil, né? Começa a profissionalizar mais, você começa a triangular muitas mais, outras ações pela internet. Então a internet, ela tem o viés, e tem até hoje, de ser meio. A internet é meio. Né? Que legal. Então nós criávamos aqui ofertas e demandas e usávamos a internet para fazer como meio. E aí foi direto para o certificado digital, ou teve algo no caminho aí entre site e certificado digital? Você fez algo? Nesse meio tempo nós fomos crescendo e trazendo para dentro da nossa base muitas empresas. E eu tive muito acesso, através de alguns amigos, a algumas entidades de classe. E nesse momento, um amigo me apresenta uma entidade muito representativa, né? E essa entidade congrega o comércio nacional. Uau. Então, nós fomos na Confederação em Brasília, da Confederação 27 federações, e debaixo delas associações do Brasil todo, que são mais de 2.500, né? Estou falando das associações comerciais do Brasil. Não tem problema de falar, né? Não, de maneira alguma, tranquilo. Então a CACB, que é a confederação, se torna um grande parceiro e aliado
da empresa de tecnologia que eu tinha. Uau. E desse lado eu começo a ter outras empresas que têm produtos e serviços que têm solução que pode ser aplicada dentro dessa galera toda. E o certificado digital foi uma dessas. Uau. Eu conhecia uma das principais certificadoras da época, que ainda é, trouxe a diretoria para uma reunião, falei, olha, eu tenho uma rede de distribuição que vocês podem crescer rapidamente. Uau. Podemos fazer isso? Podemos. Trouxemos essa certificadora, trouxemos a CACB, a confederação, fizemos uma reunião, a partir dali nasceu um casamento perfeito. Teve Por quê? adesão. O governo brasileiro precisava de capilaridade, de pontos de atendimento, que é aquilo que nós estávamos conversando, para ela gerar as obrigatoriedades. Então, empresas de lucro presumido precisam emitir suas declarações acessórias com o uso do certificado digital. Começou a nascer as regras. Se não tem capilaridade de entrega, como que uma empresa lá em Garanhuns vai emitir um certificado digital? O cara tinha que rodar 500, 600, 700 quilômetros para ir para uma capital, às vezes, para emitir um certificado. Barreiras, em Salvador, Bahia, foi um dos grandes cases de desenvolvimento nosso, porque eles tinham que pegar um carro e até Luiz Eduardo Magalhães, não sei quantas horas de viagem para emitir um certificado digital. Quando você cria um ponto de atendimento numa cidade como essa, não só a cidade utiliza da sua base, as que estão perto, assim, com vizinhas também. Então, nesse processo, junto com essa confederação, explodiu, né, a emissão de certificado digital, porque o governo começou a acelerar esse processo da obrigatoriedade. Então, inicialmente eram empresas que faturavam acima de 50 milhões ano, depois empresas de lucro real, empresas de lucro presumido. Aí foi um grande boom na certificação digital. Já era um boom e não estava aberto a pessoa física ainda. Ou não era o foco. Não era o foco. Que legal. E a partir daí, eu comecei a me envolver nessa vertical. E comecei a aprender do assunto junto com essa certificadora e viajar o Brasil todo para dar palestras sobre certificado digital. Algo processo de catequese novo. Total. Para que é, o que serve, para que serve, o que é. E as pessoas não entendiam ainda. Porque o contador, que é o grande alavancador de tudo isso, a contabilidade faz esse papel muito bem, e são os grandes parceiros das empresas de certificado digital. Eles chegavam para o empresário e falavam, você precisa de um certificado digital para nós entregarmos as declarações acessórias. Aí o empresário, mas o que é isso? Então a gente tinha todo esse trabalho de desmistificar esse processo. E foi muito legal, cara. Não tinha medida provisória 2.200 ainda? Tinha nascido, Tinha nascido, foi naquela... Tinha nascido, a gente se pautava sobre ela para fazer justamente a explanação do que era. Cara, incrível. Né? E hoje, Alexandre, como é que você vê isso? Cresceu mais, né? Agora as pessoas físicas tendo... Algumas por obrigação, outras por, no meu caso, advocacia, OAB. É impossível você trabalhar. É que hoje você tem os certificados voltados à pessoa jurídica e os da pessoa física, que em determinado momento eles se intercalam ali nas atribuições que você pode ter dentro da sua estrutura jurídica, né? Sim. Então hoje eu tenho uma empresa de consultoria e tenho meu certificado digital lá. Quando a minha contabilidade precisa de algo, eu vou lá. Ela tem toda a parte de procuração eletrônica, isso é muito importante falar. Apesar de que a gente não é o foco, mas o certificado digital é importantíssimo, mas ele é de cunho intransferível. Então é importante que o empresário saiba que o certificado digital é dele. Não emprestar. Não emprestar, faz uma procuração eletrônica, vai no site da Receita Federal, tem toda a estruturação do que é uma procuração eletrônica. Então você consegue fazer em minutos, né? E você dá todos os poderes para que o seu contador faça, ele administre toda a sua estrutura, né, dentro da Receita Federal, como Caixa, por exemplo, que tem toda a parte também de colaboradores e tudo mais. O certificado digital cresceu muito e junto com o crescimento do certificado digital, aplicações para o uso. A área de saúde usa muito, né, a estrutura de certificado digital em todo o seu workflow. Exatamente. Desde a triagem prescrição, até tudo. Né? Antigamente nós íamos no médico, eu tenho um filho que hoje fez 19 anos semana passada, mas quando ele era pequenininho, nessa época desse boom, que é mais ou menos esse tempo. 2000, 2002. Eu levava ele no médico, você saía com um monte de papel. Desde a triagem até a alta médica lá, dependendo do que acontecesse, era... receita médica, você sai daqui agora passa ali no ortopedista porque ele torceu o pé jogando bola. Hoje você não sai mais com papel algum. Não sai. Né? Tá tudo orquestrado dentro de um workflow que a triagem faz lá a solicitação através do sistema pelo certificado digital dela, que pode ser 1 a 1 como nós falávamos, que está dentro de todo o sistema. Ela já assina, vai para o médico abre, reporta, já assina. Então, ou seja, a tecnologia avança junto com o uso da certificação digital. Mas pode ter fraudes com dados pessoais também, né?
Aí é um outro percurso, porque a gente está falando aí do ser humano um pouco, né? É verdade. Então, assim, a tecnologia nos ajuda. Hoje a gente vive e respira LGPD, você entende muito bem disso. Mas a ponta mais fraca ainda é o ser humano. E eu entendo que quando a gente fala que a ponta mais fraca é o ser humano, a gente tem por outro lado que ela também é a ponta mais forte. Sim. Então, muitas vezes eu critico essa fala e invariavelmente a gente solta, né? Colocando a culpa. Mas na verdade é que enquanto nós estamos pensando pro bem, infelizmente tem alguém pensando ali pro mal. Como trabalhar aquilo pro mau caminho. E aí acaba influenciando na captura de dados. Então a gente falava das empresas que utilizam certificado digital, as próprias certificadoras para emitir um certificado digital, né? Tem todo um processo de segurança. Então antigamente você tinha que ir num ponto de atendimento, levar o teu documento, comprovar que você era você mesmo, assinar na frente digitais, da pessoa, né? Para que ela pudesse olhar a tua assinatura no documento que você levou, com a assinatura que você fez. Quase um cartório. Quase um cartório. Tinha que fazer exame de grafoscopia, cara. Era um negócio... Para ser uma R. Para ser um agente de registro. Que legal. Aquela pessoa que conferia se você era você mesmo. Uau. Então, coisas assim que aconteciam e que hoje a gente continua olhando para a tecnologia, apoiando isso, mesmo pela videoconferência, mas os seus dados continuam dentro dessas estruturas. Sim. Né? Como é que elas estão guardando, como é que elas estão cuidando dos nossos dados. E aí a gente vai para todo o espectro e todos os segmentos do nosso país. Né? Nós vamos sair daqui com um calor desse, estou com um pouco de dor de cabeça, eu vou na farmácia comprar um remédio. Antes do amigo perguntar qual é o remédio, ele pergunta o meu CPF. Né? Tem cadastro? Exatamente. Primeiro ponto. Então, assim, os nossos dados estão espalhados aí. Mas a isso a gente vai avançar daqui a pouco falando, mas o que é bacana dessa história que você comentou, né? Dessa minha migração de provedor de acesso para certificação digital foi nisso. Foi uma parceria que nós nos envolvemos, e isso tomou uma vertical muito forte. E aí depois de um tempo eu tive a oportunidade de receber um convite para integrar uma autoridade certificadora no Brasil. Uau. Então eu assumi a gestão... Uma AC mesmo. Uma AC de primeiro nível. E eu fui para dentro dessa C, criamos toda uma estrutura de canal de distribuição, que era a experiência que eu já tinha. Comercial total. E aí depois de um tempo eu montei uma R. Você montou a sua R. Eu tive uma Quer falar o nome aí pra gente, lembrar dela? Vamos continuar. Vamos continuar porque ela tá ativa aí, as pessoas estão cuidando lá. Ah, sim, perfeito. São outras pessoas hoje que estão à frente, mas foi um momento muito legal, porque... deu uma outra visão, porque quando você está numa autoridade certificadora, você tem as ARs que estão ali embaixo distribuindo certificado, você impulsiona esses caras a alavancar o teu mercado. Sim, e eu fui experimentar lá na ponta. Eu falei, cara, eu quero ser uma R. Começou na C e foi para R. Eu quero entender como é que esses caras alcançam os contadores, como eles alcançam a área de saúde, como eles alcançam outras áreas. Então foi um trabalho muito... E você credenciava os pontos abaixo da R. Pontos de atendimento. Também tinham exigências de segurança? O ponto de atendimento tem algumas exigências não tão grandes, né, como uma própria R e as autoridades certificadoras. A exigência maior é o ambiente físico onde você recebe o cliente. Ele precisa ter uma imagem, ele tem que ter evidências de que você está cumprindo o protocolo da emissão. Né? Hoje, por videoconferência, você comentou que emitiu um último certificado por vídeo. Antes da emissão, a pessoa que está te atendendo, ela lê um script lá. Inclusive, ela fala de LGPD na leitura. Sim, exatamente. A sua imagem, os seus dados estão sendo gravados por conta de LGPD. Ou seja, existe uma estrutura... Um consentimento verbal ali. Para que isso aconteça. Agora, depois que foi internalizado dentro das estruturas, aí tem todo esse problema que a gente entende, né? Que pode vir à tona um sequestro de dados, um vazamento de dados. Eu estava comentando contigo que cresceu muito na Cyber as perícias de assinatura eletrônica. E não deixam de ser, porque a assinatura eletrônica ela é formada a partir de alguns dados, e alguns deles pessoais, né? O hash, a tokenização. E não deixa de ser ali também um descuido com a proteção de dados. E aí aquela questão, né? O juiz quer saber se foi o titular que negligenciou, que deu causa, ou se a plataforma em si, de alguma forma, cooperou. Isso é muito comum em casos de furto, roubo de celular, contratação de empréstimo, etc. E aí a gente passa para uma outra face, né?
Proteção de dados, que esse é o assunto carro-chefe que você entende bem. Essa migração sua para a proteção de dados, como que a proteção de dados veio para... Chegou na minha vida. Chegou na sua vida e você falou, poxa, e você entende a proteção de dados com essa mesma dimensão que você viu, o certificado digital? É a próxima fronteira aí dos negócios? Sim, sem dúvida. Olha como as coisas acontecem eu sou uma pessoa, assim, meio que altruísta, cara. Não é fazendo propaganda própria, mas é a realidade. E eu sempre tive ótimos relacionamentos, mesmo nessas empresas, né? Desde a Planeta 3, que um dia eu tive que cortar o cordão umbilical e ir para uma operação de certificado digital. Depois de sair dessa operação da certificadora para mim, a R. Depois de sair da minha sociedade da R. As portas sempre ficaram muito abertas para mim. Muito tempo atrás, desde quando nós começamos a implantar todo esse processo de certificação digital nas associações comerciais, uma das associações comerciais no interior de São Paulo, em um dos eventos que nós fizemos lá, eu conheci uma pessoa, que é o Walter Leandro, que é um dos grandes executivos que nós temos no DPOnet, né? Só que hoje o Leandro ele tem toda uma estrutura por detrás. Hoje ele tem uma aceleradora, ele tem um projeto de vida muito bacana, muito bacana. E a DPOnet é uma das empresas dentro dessa aceleradora. E o Walter Leandro, como nós comumente chamamos de Leandro, sempre falava assim, Ale, um dia a gente vai trabalhar juntos, um dia a gente vai trabalhar juntos. Mas as nossas vidas foram tomando rumos. Ele montou a Tray, que foi uma plataforma de e-commerce, uma das maiores do país, foi adquirida pela Local Web, hoje é a maior Eles plataforma. Eram de Marília. Marília, exatamente. Legal, bacana. Continua em Marília ainda. Continua em Marília. O Leandro, o Williams, que é o irmão dele, o Williams continua na Local Web, fazendo toda a parte de gestão de tecnologia. É um gênio de tecnologia, o Williams. Um abraço, Williams, espero que ele veja aí, saudade. E o Leandro... Um pouco antes da pandemia, conversando com ele, ele falou, Ale, eu tô com uns amigos aí montando um negócio que é de uma lei que tá chegando aí e eu acho que vai ter espaço. Você pensa nisso? Dá uma pesquisada nesse tema, LGPD. Eu comecei a olhar. 2019 ali. É isso aí, finalzinho de 2019. Quando o Leandro comenta isso comigo, eu estava numa operação que aí... Durante todo esse tempo de Planeta 3, empresa de desenvolvimento web, eu tive sociedade em outros negócios. E eu tinha uma sociedade de 11 anos já, que eu estava fora da gestão dela, tinha outros sócios tocando, mas até por consentimento de alguns sócios, que nós éramos em 11 sócios, eles pediram para que eu voltasse para tentar encaixar um pouco da minha experiência nessa operação, que era na área de educação. Legal. E eu voltei para essa operação, só que o time já tinha passado um pouco para aquilo que eu gostaria de fazer daquela solução. E eu estava numa operação de certificado digital nessa época com o pessoal de Fortaleza, criando toda uma rede nacional para eles. Era um plano que a gente já tinha desenhado, início, meio e fim, então estava organizado. Então a minha saída não influenciou. Tinha fim para... Já tinha o meu prazo ali, eu sabia disso. Eu entrei mesmo para organizar, olhar junto com alguns amigos da época. E o Leandro, quando ele comentou isso, eu falei, cara, que bacana. Chega a pandemia, todo mundo trancado dentro de casa. Foi o que aconteceu. Sim. Início de 2020, fevereiro, março, foi quando chegou tudo isso, né? A gente se trancou em casa, minha esposa, personal organizer. Ela não podia fazer um atendimento, porque ela faz isso na casa das pessoas. Tem que ser presencial. E a gente ficou muito dentro de casa. E conversando com o Leandro, nesse meio de pandemia, como você tá, a gente sempre trocava mensagens, né? Ele falou, cara, sabe que o negócio tá andando no meio da pandemia? Eu falei, sério, cara? Ele falou, sério, a gente está desenvolvendo uma solução. Que legal. E eu quero que você conheça meus sócios. Marcamos uma videoconferência, eu conheci os sócios dele. E você conheceu já o Marcelo Martins, o Ricardo. Com certeza. E cara, foi tipo... paixão à primeira vista. Ali. Cara, um fit tremendo, uma sinergia entre as pessoas mesmo. A ideia, a vocação. E aí... Um match ali. Total. E eu conversei rapidamente com eles, finalizamos o papo, o Leandro me mandou uma mensagem, o que você acha? Eu falei, cara, eu não sei, mas eu adorei o bate-papo e eu quero estar perto dessa galera. Só que eu era muito novo. Ainda é, né? Sim, ainda é. A gente tá falando o quê? 4 anos? 3 anos e meio de que a gente está fazendo aí. O que aconteceu nesse meio tempo? O Marcelo Martins, que é sócio do Leandro e do Ricardo, que cuida de toda a vertical comercial, fala, Lê, quer realmente integrar o time? Quero. Cara, só que a empresa está começando, é uma startup, as nossas condições são essas. Sabe como é startup. Falei, cara, vamos desenhar um projeto? Vamos. Tô dentro. Legal. Liguei pro Leandro, falei, Leandro, aceitei. Do dia em que eu aceitei o projeto,
de desenvolver essa área, trabalhar junto com o pessoal no DeepioNet, o Leandro ele tá meio distante, porque eu não vou, né, atropelar essa relação de amizade. Encontro o Leandro, ele estava em São Paulo semana retrasada, numa reunião, e nós também estávamos, nos encontramos para almoçar, o Marcelo Martins estava junto, outras pessoas do DeepioNet. Mas o que foi legal, cara? Nesse momento, internalizar essa história de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Uma dor, né? Me remeteu lá o certificado digital lá atrás. Isso o que é, para que serve. Tá então, todo mundo querendo saber meios. Hoje a gente consegue olhar para a história do DeepioNet nesses 3 anos e meio e entender que nós já crescemos muito. Hoje a empresa passa de 2.700 clientes utilizando a nossa solução. Então nós temos hoje uma estrutura robusta de solução mesmo de plataforma, não é? Que é uma plataforma que faz a gestão e a adequação para as empresas. Só que por detrás tem todo um time, cara, muito envolvido com tudo. Paixão área de mesmo. Produto, de marketing, o comercial. Ainda ontem, né? Toda segunda-feira nós temos uma reunião comercial para o início da semana. E é muito legal, cara, quando você vê o time feliz, olha, conquistei essa venda. E ajudando as pessoas a adequar, né? É isso aí. Porque quando você se depara com um slogan como um logotipo como esse do DeepioNet, e aí eu não sabia, senão eu tinha colocado o nosso slogan embaixo, que é democratizar LGPD. Democratizar LGPD. Muda tudo. Com certeza. Porque o pequeno, ele precisa disso. E a empresa que trata dado, né, ou que manipula, ou que armazena, ela precisa. Eu costumo brincar, e o Marcelo Martins, você vai entender por que eu brinco, onde eu vou cortar o cabelo toda sexta-feira, fazer a minha... Né? Se ela tem lá um computador que ela anota os meus dados, não é? Meu e-mail, meu telefone, meu nome, meu endereço, para mandar uma promoção de aniversário, de Dia dos Pais, ela precisa de LGPD. É um agente de tratamento. É um agente de tratamento. E como que ela vai entender que tem essa necessidade de obrigatoriedade? Né? Se tudo que vem muitas vezes é caro, né? É um assunto de lei, então muitas vezes os termos afastam as pessoas. Então, comunicação, lei técnica é um grande desafio, né? Qual que é o nosso maior desafio? Foi muito legal quando você comentou que me conheceu num evento que eu me lembro até hoje. Você parou no nosso stand, eu não te conhecia, foi uma grande falha minha. E você perguntou meio que despretensiosamente o que era, e eu te dei uma aula de DeepioNet ali, né? Incrível, incrível. E nisso vem uma pessoa do nosso marketing para do meu lado e me cutucou assim. E eu não entendi nada por que ela estava me cutucando. E ela apontava para você e ela falava assim, ele é conhecido. Eu falei, desculpa, eu não conheço. Aí eu te perguntei, aí ela perguntou, você não é o José Millar? Você falou, sou, tal. Aí eu olhei e falei, poxa, que bacana. Aí terminou ali aquele bate-papo, chegou o Ricardo, o Marcelo, você os conheceu. Sim, e eu fui te entregar um brinde, eu nunca esqueço. Eu te dei o brinde e falei, cara, me desculpa, eu não te conhecia. Você falou assim para mim, Alexandre, foi a melhor coisa. Porque você falou comigo com uma sinceridade tão grande. Uma aula, né? Que eu entendi exatamente a profundidade disso. E esse é o grande desafio e essa facilidade que você tem. Tornar as coisas simples para as empresas. É isso que o DeepioNet quer. Eu te interrompi, desculpa. Imagina. Enquanto você respirar, eu falo. Enquanto eu respirar, você... Tranquilo. Porque a história nasce, cara, olhando para esse cenário. Olhando para as empresas pequenas, que elas precisam de solução, não entendem do que é, e eu não posso chegar com um processo jurídico muito forte. Isso. Não que não tenha o processo, mas com uma linguagem jurídica muito forte. O controller, o processo, roupa, o DEPIA, e aí, calma, vamos com calma. RIPD, o que é isso? Então a gente tem um cuidado no nosso pitch muito, muito forte. Para comunicar mesmo. Para comunicar. Então o meu time comercial hoje, né, ele é capacitado e treinado para levar uma linguagem bem bacana, mais próxima do dia a dia do empresário. Então, a gente tendo a oportunidade, que ainda é difícil, de capturar um lead, de tratar um lead, de trazer para dentro do time comercial, de fazer uma reunião em que ele entenda o processo dessa lei dentro do dia a dia dele, da importância da lei, mas conversando normalmente com ele. Eu faço pitches comerciais e às vezes eu nem mostro a plataforma, porque é uma conversa olho a olho. Eu vou mostrar para ele... Depois da conversa. Aí depois eu vou lá e mostro. Nós temos um material específico, claro, eu tenho encontros semanais de apresentação de plataforma,
né? Os nossos pits, dependendo do momento, eu mesmo abro e também já mostro. Mas existem pessoas que o maior anseio dela é entender o porquê do uso. A solução para ela atende. Então, Alexandre, eu estou feliz, cara. Legal. Então, eu tenho, além da solução, todo o apoio de suporte, de acompanhamento, de parecer, de PO as a service, tudo aquilo que você conhece dentro da solução, que deixa essa empresa ou essa pessoa que está do outro lado mais tranquila. Com certeza. Então, a gente tenta... quando eu falo lá de democratizar a LGPD, é desmistificar um pouco a lei e dizer para ela das importâncias de um mapeamento de dados, sim. da execução perfeita, né, de uma base legal, Massa. de um cálculo de risco bacana. Que hoje já tem a regra da dosimetria também. Exatamente. Então, quando a gente começa a mostrar essas coisas, a pessoa que está do outro lado, mesmo não entendendo muito da lei, ela entende que ela precisa e ela tem que fazer isso fluir dentro do seu dia a dia. Então, quando eu estou tratando com uma empresa muito pequena, e muitas vezes nós nos deparamos nisso, porque hoje eu atendo mais de 100 segmentos econômicos. Sim. 100 segmentos. Então, muitas vezes nós estamos falando com um hospital grande, e às vezes eu estou falando... Uma padaria. A menina do salão de beleza, claro, lá que eu corto o cabelo toda sexta-feira. Cara, porque incrível. Ele cresce muito rápido. Eu confesso que assim, antes eu não indicava software, né? Então eu comecei também ali em 2018, comecei com GDPR, né? Não comecei com LGPD, já trabalhava a diretiva 46 de 95, ainda não era uma obrigação. Quando virou a legislação projetada, a gente começou com os treinamentos, atendi redes de supermercado, ainda atendo rede de supermercado, que é o grande carro-chefe hoje nosso da Cyber é saúde e varejo. E cara, planilha. E nos treinamentos, atendi bancos, eu falava que não, sistema não é. Você tem que manter sistema, depois você vai pensar no software para você não engessar em software, porque eu estava com a visão de sistemas adaptados. Tudo que eu via era um sistema de risco que o cara colocou um campo LGPD. Ou era um sistema de gestão de TI ITIL que de repente ele criou ali um módulo, um puxadinho. E quando eu fui lá e conheci o DPOnet, eu mudei meu conceito. Por quê? Era um software desenvolvido. Eu vi que não tinha amarração, que não era uma camada sobre algo pré-existente e com um know-how muito interessante. Por exemplo, o mapeamento de acordo com o segmento, já com algumas informações que vão te otimizar no trabalho de levantamento, servindo para o consultor. Então a gente vai falar muito aqui das features do DPOnet, que hoje eu adoto, indico para todos os clientes. É a nossa ferramenta, a gente quer passar coisas que são homologadas mesmo. Mas nesse início seu, quem que foi lá e, poxa, vamos começar a montar, vocês se uniram para começar a desenvolver telas, porque só tinha lei, como é que vocês já criaram um processo? Isso é um brilhantismo. E outra coisa, vocês tiveram objeções igual você tinha lá no certificado? Pô, isso aí não vai pegar, tem que ter papel. É possível ter objeção? Porque hoje eu falo para todas as empresas e elas, na hora elas falam, cara, o meu sistema de gestão de proteção de dados não está organizado. Eu falei, não está organizado porque você colocou um drive, tem planilha e os dados estão desestruturados. Mas você sofreu objeção, não? Sim. Em relação à primeira pergunta, né, de como cresceu tudo isso e se estruturou isso, quando eu chego no DPOnet, o produto ele já tinha começado a fluir. Já tinha um MVP ali. E já tinha até alguns clientes. Eu me lembro que quando eu entrei no DPOnet, se não me engano, o número de clientes era 67 clientes. E hoje? A gente está batendo 2.800, cara. Fantástico. Passou de 2.700, a gente bate até o fim desse mês aí 2.800 clientes. Muito bom. Se a gente depois até olha aqui o relatório. Vê se bateu. De hoje. Por quê? O produto já começou a existir. Olha só, quando nasce o DPOnet, nasce com uma visão de consultoria. O Ricardo Maravalhas, que você conheceu, um grande advogado na área digital. O Marcelo Martins, um especialista em implantação ISO. E o Leandro, tecnologia. Uniu os três, mas iniciou o processo e falou, todo mundo está dando consultoria, vamos dar também. Primeiro cliente, uma área da saúde. Primeiro foi saúde. Foi saúde. O cara começou, só que fica muito caro. E aí o Ricardo Maravalhas em Marília, o Marcelo Martins em Americana, aqui no interior de São Paulo, 400 quilômetros de diferença, tudo fica mais caro ainda, deslocamento, vai e volta. O Leandro olhando para toda essa estrutura e eles conversando, poxa, faz sentido ter uma solução que atenda essa demanda de LGPD, como você falou, só LGPD. Não quero misturar com outras coisas. A nossa veia e o nosso DNA vai ser Lei Geral de Proteção de Dados. Legal. Então a área de produto, que na época já estava estruturada ali, começou a criar e melhorar cada vez mais a plataforma nesse sentido.
E ela já nasce com essa vocação de atender o pequeno, o médio, mapeamento pré-modelado para o cara. Fantástico, fantástico. Então o comércio recebe um mapeamento de comércio, o hospital recebe um mapeamento de hospital. Que é bem provável ele tenha essa operação. A espinha dorsal vai estar Ele vai ter essa vai operação. estar. Fantástico. Então, assim, a gente acelera o processo dessa galera. Então, eu tenho dentro da plataforma toda a estrutura de treinamento, de acompanhamento. Então, eu capacito a empresa pequena a fazer a gestão dela e a adequação olhando para dentro da plataforma. Então, Legal. hoje, os nossos relatórios, tudo o que ele precisa está lá dentro. Fantástico. E eu dou todo o acompanhamento. Na nossa precificação... Não é vender e passa para um outro time. Ali o Alexandre vai acompanhar esse O processo. meu time vai acompanhar Que todo legal. o processo. Isso é um diferencial. O Milagre contratou de Pionet. Hoje, amanhã, ele vai receber uma ligação do meu time de CS para fazer o onboarding. Você vai ter um acesso guiado. Uau. Vou pegar na sua mão, vou acessar a sua plataforma. Os primeiros logins. E aí você vai olhar... financeiro? Marketing? Já está lá. Tá lá. Com o processo Para mapeado. o pessoal entender, o que a gente está explicando aqui é que o DeepLNet não é um sistema vazio. Eles, com base no know-how de tecnologia, processos, comercial, normas e jurídico, de acordo com o seu segmento, já vai estar inserido Isso. operações de tratamento de dados. Você já tem um mapeamento quase finalizado. Logicamente, vai precisar de um esforço para ajustar alguma coisa aqui e ali, isso. mas ele já tem. Inclusive, salvo engano, também tem classificação legal também, né? Base legal dos tratamentos, legal. vocês já definem também. Tudo. Porque Uau. eu entrego, além dessa plataforma, como eu estava te falando, toda a parte de parecer e de acompanhamento do DPO as a Service. Porque uma empresa pequena, Milagre, legal. ele não tem o seu DPO Não e ele tem precisa como nomear. contratar um DPO. Né? Então o DPOnet faz esse trabalho do DPO terceirizado. E isso tem dado um fit muito grande. Porque começa agora a ter uma fluência maior dessas 4 letrinhas no mercado nacional. O titular de dados ele está começando a perceber que o dado é dele. Está consciente. E começa a tomar consciência. Então o pai do aluno lá do colégio começa a perguntar lá no colégio. Fala, ó, meu filho, dado de menor, como ele nem sabe, porque Pra ele ouviu que em isso, algum lugar. Né? Por que Isso. eu preciso de tanto... Outro dia, clientes dado? nossos já entendendo necessidade de proporcionalidade, coisas que a plataforma já exprime no momento ali de classificar aquele processo Um eventual dentro. tratamento por legítimo interesse, ele já vai avaliar Então, necessidade de proporcionalidade. Levantada de mão de titular de dados lá do colégio perguntando: para que você precisa dos dados do meu pai e da minha mãe se... Então, assim, faz sentido ter esse dado? Não faz? Então, o nosso time hoje de acompanhamento jurídico, muito bem estruturado pela doutora Daiane, que você também já conhece. Um abração, doutora Daiane. Vai vir aqui também, viu? A gente Eu tinha feito o convite, mas ela estava sem agenda. A gente já intimou também. Vamos fazer um só com ela, para a gente falar mais da questão legal também. Legal, vai ser muito bom, vai ser muito bom. E o que é bacana? Todo o nosso time envolvido nisso, em levar a solução completa para o cliente lá na ponta. E aí... olha o que é legal de tudo isso. Olhar para essa solução e olhar o quanto ela pode evoluir sem sair desse escopo. Do foco. Continuar entregando LGPD, adequação para essas empresas. A gente está estruturando e já está funcionando uma inteligência artificial em mapeamento de processo. Uau! Como funciona pra isso? Base legal. Então a Daiane, com todo o time de produto, desenvolver uma estrutura e desenvolvimento para jogar uma inteligência artificial para fazer mapeamento de processo. Então tem toda uma inteligência por detrás. Então ela aprende sozinha, ela se reinventa e ela cresce. Então toda a nossa estrutura hoje tem todo um acompanhamento por detrás. Só a tecnologia que nós falávamos lá atrás vem nos auxiliando. Só que qual que é o grande lance do DeepOnet? É não perder a sua estrutura, a sua essência. Né? Então a gente continua olhando para as pequenas contas? Continuamos. Hoje eu tenho uma carteira de enterprise? Eu tenho. Eu faço enterprise gestão clientes maiores, grandes. Grandes operações de tratamento de dados, alto volume, elevado risco. Elevado risco, empresas que utilizam ou utilizaram outras soluções em outras oportunidades e querem conhecer outras soluções para entender esse atendimento. Estão migrando. Legal. Né? Então, hoje a gente começa a vivenciar essas experiências. Né? Então, o DeepOnet ele começa a ser um grande ecossistema. Bacana. A plataforma ela continua entregando adequação e gestão.
eu estou montando aqui, você sabe, um marketplace lá dentro. E hoje eu já tenho quase 30 parceiros lá de soluções correlatas LGPD. E explica pra gente esse marketplace, porque é só o DPOnet que tem, é incrível, eu já estou participando, a Cyber está lá e os negócios estão acontecendo. O que nós temos lá? Um grande arcabouço de parceiros, onde a minha base de cliente, em determinado momento da sua jornada de adequação, levanta a mão. Aparece lá. E precisa... Uau! Então, e aí, onde entra a inteligência por detrás disso? Eu estou fazendo o papel inverso agora. Eu começo a olhar onde o meu cliente está parado e eu oferto o meu marketplace para ele. Uau! Milagre, você está 2 meses parado aqui nos seus RMCs, nos registros de melhoria contínua, ok? Você precisa de ajuda de um consultor? Por quê? Porque muitas vezes o empresário ele faz sozinho, né? Essa cobrança do que está parado, vocês oferecem para o cliente. Mensageria, isso é incrível, acompanhamento o tempo todo. Isso é essencial. Eu recebo, e aí a doutora Daiane pode puxar minha orelha, mas ela sabe disso. Doutora Daiane é DPO também da DPOnet, responsável pela DPOnet. Nós temos, dentro de toda a estrutura do DPOnet, o uso do DPOnet. Os nossos processos são mapeados na nossa plataforma, ok? Claro. E eu tenho uma gestão lá, e esses dias eu subi um processo novo, que é uma planilha que eu tenho. Uma planilha minha de parceiros. Então, eu tenho uma planilha de acompanhamento. Seu nome está lá. Opa. Então, nome... Porque eu quero saber quem são as pessoas que procuraram o DPOnet para formatar a parceria, se já avançou, se meu time cuidou, não cuidou. Uma planilha. Quando eu comentei com a Daiane, ela falou, Ale, você precisa subir essa planilha lá como um processo dentro da área comercial. Subi a planilha, houve o algoritmo de risco, calculou risco alto, volta para eu tratar um registro de melhoria contínua. Uau. Só que na correria de viagem para cá, para lá, eu ainda não consegui ir lá e ajustar esse registro de melhoria contínua. Mas está lá. Está lá um alerta. Não, está lá o alerta e chegou no meu e-mail uma mensagem para que eu revisite o processo. Então, todos os nossos clientes que também ficam em algum processo parado recebem mensagerias constantes de acompanhamento. Exemplo, vamos falar da fase 1, mapeamento de dados. Aquela fase inicial de entender todos os registros de operações de tratamento. Perfeito. Se ele parou ali ou se mesmo preenchendo alguns campos não estão claros, o DPOnet, de forma inteligente, vai dar uma cobrada. Vai dar uma cobrada nele. Fantástico. Legal. Vai dar uma cobrada. Então, a nossa ideia é justamente essa. Não é só software. Instalou, tchau. Isso. Por detrás, a gente tem um time que sempre vai olhar para o cliente. E aí entra todo o processo de desenvolvimento, não só de tecnologia, mas de humanizar isso. Legal. A gente conversa muito, o Ricardo, que é o nosso CEO, tem cobrado muito uma visão... de uma empresa SaaS e uma venda digital, ok? Só que ninguém acorda hoje com vontade de comprar um software de gestão, uma plataforma de gestão para LGPD. Não. Então nós já testamos, eu tenho. Se você entrar e encontrar alguns segmentos que eu atendo, você consegue contratar pela internet. Só que a gente não consegue concluir venda porque ainda precisa dessa relação humana, da consultoria, da explicação. Eu creio que mais um pouco para frente, que é a similaridade que você fez com o certificado digital, isso vai acontecer. Né? Que você falou se é a próxima bola da vez aí, vai ser. Sim. Eu creio que a LGPD, cara, quando a gente olha para o significado dessa lei, nada mexeu tanto no país quanto foi a lei de defesa do Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. Desde 90 nós não tínhamos algo que mexeu tanto quanto a LGPD. Só que o grande problema é desmistificar isso. Concordo também. É desmistificar. E quem que vai fazer isso? Você com uma conversa como essa, o DPOnet participando dos eventos, de onde a gente vai. É evangelizar mesmo. Evangelizar. É mostrar a importância de um sistema na gestão e não um sistema, né? Mas dentro do sistema, consultores que estão ali movimentando o seu processo de adequação e após a adequação cuidando para que a gestão não falhe, né? E aí a gente começa a se deparar com um movimento crescente de empresas necessitadas pela solução. Então, até tempos atrás, nós corríamos muito atrás dos clientes com nossas campanhas de marketing, inbound, outbound, todas essas coisas que nós trabalhamos. Hoje, nós já recebemos a levantada de mão de alguns clientes. Já estão chegando. Me encontra orgânico e tudo mais, isso é muito bacana. Eu tenho uma vertical de parceria também que me auxilia muito. E aí, olhando para essa vertical de parceria, nós temos alguns DPOs utilizando a nossa solução para gerar suas consultorias.
Isso eu ia perguntar para você. Entendeu? Não Isso desenvolve muito. utilizar o software como base para as consultorias, né? Exatamente. Então não é somente para a empresa, mas uma consultoria que precisa consolidar e ela entra com uma robustez maior num processo seletivo, Totalmente. falando, olha, aqui a gente já vai ter também um sistema como base. Ela entrega junto à consultoria dela a plataforma embarcada. Legal, então eu tenho modelos de parceria onde o consultor, né, o DPO ali, a empresa que vai gerar essa consultoria, ele contrata a licença comigo, entrega tudo para o cliente. Perfeito. Então, quando a gente começa a olhar para esse cenário, isso começa a crescer, dentro de casa a gente começa a desenvolver melhor esse gatilho. Então, todos os consultores, profissionais de privacidade, advogados, profissionais de compliance e adequação podem se valer do DPOnet como uma ferramenta de trabalho, agregando valor para o cliente. Deixar de lado as planilhas em Excel e utilizar o DPOnet. E isso já é uma exigência do cliente, né? Algumas participações que a gente tem. Eles querem enxergar. Tem sistema? Como a gente vai... Tudo isso que você vai fazer, vai estar onde? Como eu consulto? Como eu não me perco nos processos? Como eu sei que uma aprovação de um fornecedor passou pelo ciclo? Perfeito. O DPOnet tem um painel de controle onde você, como consultor, pode examinar junto com o teu cliente todos os números, cara. Tudo. Nosso painel de controle vai dizer quantos processos mapeados tem dentro dessa empresa. 90 processos mapeados. Legal. Quantos tem risco elevado, ou seja, alto e severo? 18. Quais são esses processos? Você dá um zoom neles. Quais são os departamentos? Você dá um zoom nos departamentos. Bacana. Você entra no processo. Gerou um RMC? Gerou, que é um registro de melhoria contínua. Sim. Já tem um plano de ação aqui dentro? Não tem. É do RH. Quem que é o representante de RH? É o Alexandre. Alexandre, bate na tela do Alexandre. Vai um e-mail para o Alexandre dizendo assim, você tem uma RMC para fazer com a tua gestão aqui. Data de início e fim está aqui. Então o DPOnet apresenta tudo isso numa tela. Nós não temos mais processos perdidos. Exemplo, eu como DPO descobri ontem que faz 6 meses que tem um novo prestador no marketing que está tratando dados sensíveis, eu não sabia. Porque ninguém me avisou. E eu passei por uma consultoria LGPD e me deram um certificado que eu estava LGPD compliant. E aí entra um trabalho cultural, que é um outro grande desafio que nós temos. Porque não é só vender a solução para quem está na parte de cima das empresas, né? Vender ali para o empresário. Eu preciso vender a cultura para todo mundo. Né? Então, a gente atende uma vertical, por exemplo, de condomínios. Não adianta eu adequar o condomínio e não conversar com um rapaz lá da portaria, que pega a tua biometria, porque ele pode ser indagado em qualquer momento por alguém que entra e sai de algum condomínio. O que ele responde? Pois é. Então, o DPOnet... Aponta ali, né? O DPOnet tem uma estrutura dentro da própria plataforma, dividida em treinamentos, que é o treinamento de uso, que nós chamamos do representante. A empresa precisa elencar uma pessoa que vai pôr LGPD debaixo do braço. Alguém do comitê de proteção de dados. Ela pode montar um comitê lá dentro e ela fazer essa gestão junto com o DPOnet, mas tem um treinamento lá de conceitos fundamentais. Por quê? Eu preciso levar isso para todas as pessoas. Então, o rapaz que eu dei exemplo, ou a moça que fica lá na portaria, ela pode fazer o nosso treinamento, gera um certificado e ela gerou uma evidência para depositar no departamento, no RH. Que é uma das exigências da ISO 27701, que é o treinamento. Nós falamos de preparação, de organização, a gente caminhando para a conclusão, falar de implantação e gestão. Na implantação, como ficam as políticas de privacidade, os contratos. Perfeito. E na manutenção, como está a questão da resposta a incidentes. E você me contou uma vez, eu achei incrível uma questão de um selo de conformidade, Perfeito. Que é uma feature que só o DPOnet tem. Vamos lá. Em relação vamos do selo, tá? O selo, nós até olhamos com outro viés para ele agora e ficou muito bacana, junto com o nosso time de marketing, de produto, que a gente criou o selo da empresa amiga da privacidade. Que legal. Então ele tem um apelo muito bacana para que você, cliente do DPOnet, coloque este selo no teu website, na tua assinatura de e-mail, e ele se torna um canal de comunicação para o titular de dados. Então, além de mostrar que aquela empresa busca a sua adequação à lei, ele já abre uma performance para o titular de dados fazer a sua requisição.
Porque, lembra, eu sou DPO as a service do meu cliente, ou da grande maioria dos meus clientes. Vai acabar esse negócio de você colocar no formulário de contato ou onerar o seu saque com questões de LGPD. Ou põe só o e-mail lá, quer falar DPO arroba alguma coisa. Então, você cria um processo visual diferente, porque ele entra num ambiente onde ele vê que ele está sendo atendido por alguém. Então, ele vai submeter a informação dele, a denúncia, o que for. O meu time vai recepcionar isso, vai acionar a empresa e juntos nós vamos responder ao titular de dados o trabalho do DPO acompanhando toda essa jornada. Que essa é a grande dor das empresas. Chegou aqui uma CIP do Procon ou chegou uma comunicação, como responder? Eu vou ter as mentes da DPOnet ali auxiliando pela plataforma. O tempo todo. A outra pergunta, os pareceres jurídicos. Eu tenho muitos clientes que hoje já têm algum contrato com uma cláusula de LGPD, ele não sabe interpretar. Ele pode abrir um chamado via plataforma. Cai no meu atendimento, o meu atendimento direciona para a equipe da doutora Daiane e a equipe da Daiane vai retornar ao nosso cliente com um parecer. Então, o nosso trabalho, ele extrapola justamente como você falou, ó, te entrego aqui a plataforma, tem lá o treinamento, você faz e você... Não, o cliente que entende que ele consegue fazer bom uso de todo esse ecossistema, ele está lá na frente. Ele está lá na frente porque ele começa a comer LGPD, ele começa a entender para que serve. Então, nós temos hoje testemunhos de clientes que falam assim, primeiro, eu não entendia e não tinha noção de quantos processos eu tinha dentro da minha empresa, onde eu trato dado aqui dentro, porque ele nunca olhou para um processo, né? Ele sabe que ele faz, mas nunca estava mapeado. E ele não entendia, e muitas vezes os riscos que ele corria em alguns contratos com fornecedores, por exemplo, principalmente nos dias de hoje, porque ele ficava sem escudo nenhum. Então, hoje, se eu tenho um cliente que tem um contrato lá e ele tem uma dúvida na cláusula 14.2 que fala de LGPD, ele pode submeter para o meu time e o meu time vai fazer uma orientação a ele. Né? E da mesma forma, todas as outras dúvidas que ele tiver em relação ao LGPD. Parte de governança e cultura, parte de tecnologia, que envolve muito também. O pessoal de TI tem muita dúvida. Né? Parte de servidores. Porque a gente fala de TI, a gente tem a questão de desenvolvimento com privacidade por padrão, privacy by design, UX hoje, user experience. Como que eu monto, estruturo você que foi desenvolvedor de páginas, como eu estruturo uma página que não tem um dark partner, né? Mas seja privacy partner, tem todo esse contexto. E todas as estruturas, principalmente olhando para o nosso cliente lá na ponta, se ele tem um site, ele captura dado, banner de cookie, a gente dá toda essa gestão de cookie, DPOnet tem. DPOnet tem. A gente olhando tudo isso, a gente pensa, é uma fortuna, mas não é uma fortuna. Não né? é, tanto que nasceu para atender o pequeno e o médio. Queria já colocar aqui, a Cyber vai estar na Feira do Empreendedor e vai ser um prazer ter vocês lá. A gente vai mostrar o DPOnet, porque a gente quer atingir realmente, mostrar, como você colocou, democratizar o acesso ao LGPD e fazer com que o pequeno e o médio, mesmo tendo uma legislação diferenciada, eles também possam ter um programa de gestão como um diferencial. Ontem a gente estava num evento do Opsi Bloom e a Anka Vukian palestrou e ela falou justamente isso, que a gente está mudando essa visão de compliance, mas como competição, como diferencial para um consumidor mais exigente que sabe que é titular de dados. E a gente não pode se esquecer dessa grande cauda longa de empresas pequenas que o país tem, que durante muito tempo, por diversas soluções, acaba sendo esquecida. Porque você quer construir o melhor, você quer construir e aí acaba sendo mais caro. E quando ele se torna mais caro, você deixa de lado muitas pessoas que poderiam utilizar. E aí quando você fala de uma exigência, de uma lei, eu preciso olhar. Então, quando você fala de precificação, a minha plataforma não muda, cara. Uau. Do cara que paga mais ou do que... Ela é a mesma. O que influencia? O segmento e o porte da empresa. E isso influencia na precificação. O DPOnet tem uma precificação completamente diferente do mercado. Eu sempre vou analisar o teu segmento e o teu porte para eu ser justo na tua precificação. Legal. Que legal. Não faz sentido, na minha percepção de gestão comercial, onerar o pequeno. Porque se eu coloco para ele um boleto alto, ele não vai pagar, porque ele não tem ainda o desenvolvimento mental para entender muito da lei, né? Sim. Então, é aquilo que você falou, eu tento chegar nessa base mostrando a ele que é capaz, trazer capacidade de adequação para a empresa dele num custo pequeno. Que vale a pena. E que ele vai estar em conformidade com a lei. Haja vista a multa que a NPD sancionou há um mês atrás, aí que foi para uma MEI.
podendo ampliar seus negócios. Porque hoje é muito difícil você participar de um processo seletivo para ser fornecedor de alguém sem se submeter a uma análise. A uma análise. Então, hoje o DeepioNet tem, dentro de toda a sua estrutura de plataforma, uma vertical só de fornecedores. Legal. Os meus clientes, eles devem cadastrar os seus fornecedores. A gente leva essa informação para o exatamente, para que eles façam o cadastro. O fornecedor recebe um e-mail e junto com esse e-mail vai todas as características do que ele precisa responder. De informações. E ele vai responder um questionário, um gap analysis, cara. Eu vou medir a conformidade daquele fornecedor. Sim. Esse retorno cai dentro da plataforma e eu começo a mostrar para o meu cliente, dos 30 fornecedores que ele cadastrou, que 10 já responderam, quem é cada um, a conformidade de cada um deles, onde está o maior risco, porque eu sei as respostas, não é? E eu coloco na mão do meu cliente a informação dele manter aquele fornecedor ou não. Ele pode chegar e falar assim, amigo, eu estou olhando aqui que o teu questionário jurídico... Você não tem maturidade. Você não tem maturidade. Olha, você precisa... E se precisar fazer uma visita para fazer uma auditoria, tem a Cyber Experts que tá... entra o meu marketplace. O IAPP recomenda que a melhor forma de avaliar fornecedor hoje é uma privacy audit, né? Uma auditoria. Então, assim, tudo isso dentro de uma única estrutura, como eu te falei, não tem diferença do pequeno para o grande. A estrutura da plataforma é a mesma. A nossa Ferrari, ela é uma Ferrari. Nossa, que legal. Quem vai dirigir, cada um senta um pouquinho no volante e dirige, não tem problema. O que nós queremos com isso? Que o pequeno ele se sinta abraçado e adequado, não corra risco. Sim. E é isso que a gente leva para ele. Então, a gente vai capacitar, vai treinar, vai acompanhar para que ele faça toda essa gestão. Parceiro. E aí, quando você fala de preço, e eu volto lá na democratização da LGPD, a gente costuma dizer que a gente democratiza de verdade, não só no preço, mas na velocidade de adequação e de implantação. Sim. Quando eu já gero vários processos pré-mapeados, eu estou ganhando tempo junto com o cliente lá na ponta. Com certeza. E a precificação nós temos tickets baixíssimos, cara. Baixíssimos. Bacana. Sim, eu posso te dizer que eu tenho ticket para tudo isso de R$200 mês. Uau. Não tem desculpa para não ter um software profissional e ainda ter toda essa consultoria que vai te cobrar nos seus processos que estão falhando. Tenho, obviamente, não quero me prender a 200, como tenho tickets muito maiores. Claro, tá? Mas, tem a métrica que é natural. Olhando para o segmento e para o porte da empresa. Não é? Quando eu olho para a amiga que corta o meu cabelo toda sexta-feira, que é um salão pequeno, e eu sei, eu não consigo cobrar dela R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês, né? Porque o volume de dado que ela trata é pequeno, o risco é pequeno, tudo é menor, então a precificação também, ela tem... nós temos uma tabela que tem um algoritmo que ele olha para todos esses cenários. Por isso que eu falei da justiça no preço. A DeepioNet sempre vai olhar para esse cenário. Sempre. Cara, que aula. Infelizmente o nosso tempo já é muito rápido, mas eu não poderia deixar de concluir esse papo. Sim. A gente aprendeu muito aqui sobre o DeepioNet, é a solução, é nosso parceiro, também apoiadora do nosso podcast aqui, o Talks. E eu não poderia deixar de te convidar a fazer uma oferta aqui, um CTA. Aliás, antes, porém, eu queria te ouvir. A LGPD já pegou? Vai pegar? É uma pergunta que eu já sei a resposta. Você comentou das objeções. E além disso, né? Essa questão envolvendo a fiscalização, você vê aí uma fiscalização maior. E depois eu queria que você fizesse para a nossa audiência, você que assistiu ao vivo ou está assistindo a qualquer momento, aqui tem uma condição especial. Sim. Seja você um consultor em proteção de dados da área jurídica ou técnica, seja você uma empresa que está sentindo a necessidade de adequação, quer por exigência de compliance, quer por diferencial, nós temos aqui uma oferta especial para o DeepioNet integrar a sua empresa e você caminhar para adequação à proteção de dados. Está contigo. Não, bacana. É isso. Nós temos sim uma solução robusta, com preços justos, e eu quero trazer para a sua audiência, você comentou da fiscalização também, a gente percebe que isso vem melhorando, eu falei há pouco da multa da NPD, né, que foi a primeira aplicada pela ANPD, e a gente começa a enxergar a movimentação. Talvez o mercado esperava uma grande empresa sendo multada pelo governo brasileiro, né? Sim. Como foi uma empresa pequena, uma multa lá de R$14.400, está muito na nossa faixa aqui, está muito perto da gente. Então muitas empresas começaram a olhar para esse cenário. Olha que conta maluca nós fizemos nesse dia em que aconteceu essa multa. Essa multa, nós temos 2.700 clientes e a multa ela foi
pelo princípio básico da lei, ele não tinha canal de comunicação ao titular de dados, Básico. ele não tinha DPO nomeado Básico. e ele não tinha relatório de impacto. Básico. Isso aqui, apertou um botão, tá tudo dentro do DPOnet, tá? Pronto. Fica a dica para todos vocês Já aí. reduziu muito. Quando nós fizemos essa conta de R$14.400 vezes 2.700 clientes que nós temos na nossa base, que já estão protegidos contra isso, eu tô falando de quase 40 milhões de reais. Isso porque 14 mil é a multinha mais básica. É a básica da... Exatamente. Então, quando a gente olha para esse cenário, fala, eu já consegui proteger os meus clientes Legal, puta proposta. de 40 milhões de reais que poderiam acontecer numa multa, porque evidenciou através daquela multa. Fora o que deixou de ganhar, o que deixaria de ganhar. Exatamente. Então, é fato. Massa. Então, é isso que eu quero deixar como recado, um outro recado que você comentou do CTA. Boa. Quem estiver assistindo a gente, Pode falar pra câmera. vamos lá. Tem um desconto especial. Acompanha a gente nas redes sociais, Instagram, DPOnet BR. É só entrar lá, encontra o DPOnet, segue o DPOnet, sempre informação de onde nós estamos, o que nós estamos fazendo. E o nosso site, dponet.com.br, entra lá no site, procura lá a informação, fale com o especialista, deixa o seu nome lá, o seu contato, a nossa SDR vai entrar em contato com você. E se você comentar que assistiu o Alexandre aqui no podcast com o Milagre, eu tenho um desconto especial para você. Garanto isso para a gente poder trabalhar. Legal. Eu quero tratar bem essa galera. Bacana. Esse é o nosso desafio. Eu percebo isso quando você falava das objeções, dos desafios. Às vezes as objeções vêm pela falta de conhecimento. Com certeza. Não é preço, porque o meu preço ele é muito justo. Então, muitas vezes, e isso a gente fez, a gente acabou de fazer agora um exercício de win-loss, né? Tratar os que a gente conseguiu fechar e os que a gente perdeu, os porquês. E a gente entende que aqueles que estão contratando estão compreendendo o que o meu time comercial fala. Então, ele não está comprando enganado, ele não está comprando porque, ilusão, eu né? preciso, senão eu vou... Não, eu vou ser multado. Terrorismo. A gente evita o terrorismo. Eu preciso conscientizá-lo. E eu trago ele para a responsabilidade da consciência. Aí ele vai e contrata a solução, né? Então, para você que quer, que você, como nós falamos aqui, vamos desmistificar isso, vamos conversar. Vou colocar o meu time à sua disposição para a gente falar um preço especial. A gente coloca isso como condição. Só não esquece de passar lá na nossa SDR que você assistiu o nosso bate-papo aqui nesse dia. E nos próximos, que isso estará aí no YouTube, no canal do nosso amigo Milagre. E eu estou à disposição. Não só do teu público e teu, você sabe disso. Nossa, é uma honra, Tá te bom? admiro demais como pessoa, como profissional. Isso, é um prazer. Tem um conhecimento, a gente vê o amor que você tem falar dessa bandeira aí de DPOnet. Gosto muito também, tenho um prazer de poder também divulgar e trabalhar com a DPOnet. Ela tem sido fundamental na adequação dos nossos clientes. Só quero fazer um encerramento, fazer um agradecimento especial, obviamente, ao nosso time lá, toda a equipe de DPOnet. Um abração para todos. A gente entende e hoje a gente se fortalece como time mesmo, todas as áreas. Um abraço, obviamente, ao Marcelo Martins, meu diretor. Um abração, Marcelo. Obrigado Ricardo, pela parceria, né, nosso Ricardo. CEO, Leandro, que nos deu toda essa oportunidade. E eu quero fazer um convite especial para você e para sua audiência. Salvem essa data, 23 de janeiro, DPO Day, né? Segundo evento presencial que o DPOnet faz. Uau. É um evento focado em privacidade de dados, é um evento que traz a memória o Dia Internacional da Privacidade, que é dia 28, né, o Dia Mundial. Então nós vamos mais uma vez fazer um evento presencial esse ano no Cubo Itaú. Uau. Então você já está convidado, você sabe disso, você estará lá conosco. E a ideia é colocar lá o máximo de pessoas que querem entender mais desse assunto e participar mais desse assunto. Então você consultor, DPO, você de tecnologia que quer entender onde a LGPD vai chegar, salva essa data, 23 de janeiro, Cubo Itaú, acompanhe a gente, site, redes sociais, como eu falei, você vai ter todas as informações a respeito desse evento aí, porque nós estamos fazendo um trabalho fantástico. Estive semana passada com a equipe de eventos lá no local, vai ficar muito bacana, vai ser um prazer receber você e toda a sua audiência lá. Evento, que legal, obrigado. Tá aí, pessoal, então estamos finalizando o nosso Cyber Experts Podcast. Alexandre Presbíteres é uma referência em proteção de dados e hoje uma das cabeças aí desse grande time da DPOnet, com mais de 2.500 clientes, com certeza, seguramente a melhor solução
para você fazer a gestão e para você ter um programa de proteção de dados efetivo, né? E você, como consultor, não trabalhar iludindo o cliente, né? Um programa de proteção de dados ele é atingido com controle, com métricas, com KPIs, e é isso que o DPOnet entrega para você. Então, pega esses contatos, pega o código aqui e corre lá que você vai ter uma condição especial, não só para usar a DPOnet como serviço na sua adequação, mas também para você adequar o seu negócio, não só estar em conformidade, mas estabelecer um diferencial para o seu negócio. Um abraço, não deixa de se inscrever, comenta, assim você enriquece o debate e compartilha, mais pessoas vão querer ter acesso a esse conteúdo, e nos vemos no próximo Cyber Expert Talks. Um abraço.